E agora vamos conversar sobre Setembro Amarelo com o doutor Daniel Sarquis. Seja bem-vindo, doutor. Muito prazer em conhecê-lo. Bora bater um papozinho aqui agora. Sente aí. Também desenvolveu um método super bacana, né, doutor? Sim, sim. Esse tema é muito importante, né? Sim. Primeiro eu quero lhe agradecer o convite. Imagina. É uma alegria estar aqui no seu programa, né? É um programa de alegria, né? A alegria é toda nossa, né, Adriano? É verdade, aqui não falta. Agora vamos falar um pouquinho sobre caminhos da vida. Ah, pois não. Esse é um método que eu criei, é o caminho para a vida consciente. Porque eu acredito que através desses anos todos de estudo com os pacientes, né, com os meus alunos, e eu percebi, através do estudo da mente, que a única forma de você realmente conseguir atingir seu máximo potencial na vida é através da expansão da sua consciência. E eu uso uma frase, que eu criei uma frase há alguns anos, que é exatamente o seguinte: se você tem uma consciência, é possível expandi-la e realizar coisas incríveis. E é uma provocação, porque na verdade todo mundo tem uma consciência. É verdade. Todos têm, então é apenas uma provocação. E assim, dizem que quando a gente dorme, o subconsciente fica trabalhando. E vem relatos, né, quando a gente está dormindo, que normalmente quando a gente acorda, consegue fazer o mesmo. É verdade ou não? A gente chama essa parte do sono, a gente chama de vida onírica. Né? E realmente a ciência tem tentado estudar, há bastante trabalho acontecendo hoje, tentando estudar o que é isso, né? Por que é que a gente sonha, o que é que acontece durante o sonho. E a gente já sabe muita coisa, mas há muito mais por saber. A gente não tem muita certeza. A gente sabe que o sono, ele é fundamental para que o cérebro se recupere da atividade dele, porque ele trabalha demais. Mas realmente, o que é que acontece exatamente, por que é que a gente sonha, isso tudo é objeto de estudo e existem muitos mitos, né, também a respeito disso, né? Me fale 3 mitos. Realmente, as pessoas, por exemplo, sonham com alguma coisa e acham que isso tem uma relação direta com o que vai acontecer. Esse talvez seja o mito mais comum que a gente vê, né? As pessoas sonham com um número ou sonham com uma pessoa, sonham com um número e querem jogar. Eu já sonhei com um animal e deu super certo. Sonham com um animal. Não vou mentir não, viu, doutor? Né? Sonhei uma vez com um macaco, jogaram o macaco, só não me deu R$1, mas a pessoa ganhou. Vou nem mentir. A mente é muito poderosa, mas até porque para a mente não importa o que é, importa o que ela acha que é. Então, só o fato de você achar que isso foi importante, acaba sendo mesmo. Acaba sendo. Então, assim, a gente tem um ditado que diz, a gente tem que pensar só em coisa boa. E não é ditado não, é fato. A gente tem que pensar só em coisa boa, que as coisas gradualmente vai acontecendo. Pessoas negativas, as coisas vai, né, minimizando, não vai conseguindo realizar. Isso aí também é estudo já feito, que quando você está pensando sempre positivo, as coisas têm a fluir. É verdade. Agora, existe um segredo por trás desse segredo. Porque as pessoas revelam que, não, tem que pensar positivo, né? Isso aí é culturalmente aceito por todos, né? Mas você não consegue enganar propriamente. Não consegue? Não. E por que diz assim, não, se você estiver pensando, a sua mente automaticamente você tem que realmente vai ser enganada. Acreditar. Você não igual pode aqueles números, né? Grava boy. Não conheço. Que você, tipo assim, aí tem a do dinheiro, que é 720, aí você 720, 720, o dinheiro vai aparecer. Isso não existe. É porque você não pode somente ficar repetindo para a mente um pensamento positivo se você não acredita nisso. Entendi. E é por isso que as pessoas não conseguem conquistar o que elas querem. Porque não basta você querer, você tem que acreditar que pode. Então, a partir desse trabalho que você faz em realmente produzir um pensamento que você acredite, é plenamente realizável e é verdade. E você tem que trabalhar também, né, para que aquilo aconteça, né? Com certeza. Eu acho que, assim, você mentaliza, eu trabalho também muito com isso, né, sobre a lei da atração. Então, eu mentalizo o que eu quero, eu mentalizo na minha projeção para daqui a algum tempo e tudo mais, eu também trabalho para aquilo que possa acontecer, né? E vai acontecendo aos poucos, né, Adriano? Tem razão, porque ele falou até da lei da atração, né? Ela se baseia exatamente nisso. Porque as pessoas, elas dizem que elas querem alguma coisa, mas por que elas não realizam? A gente vê as pessoas falando a toda hora o que querem. As pessoas dizem que querem emagrecer, as pessoas dizem que querem ganhar dinheiro.
que não consigo emagrecer. que querem ser melhores pais, melhores amigos. E por que é que eles não conseguem? Porque eu continuo comendo. Exatamente, mas por quê? Se você sabe que não pode comer, porque vai engordar. É porque é tão bom, né, doutor? É bom demais. Aí, Miss Lene, são os prazeres, né? É verdade. Que também tem muita relação com a mente também. E como a gente sabe que uma pessoa está à beira de um suicídio? Bem, aí já entrando nesse tema do Setembro Amarelo, que nós usamos esse mês exatamente para chamar as pessoas para conversar sobre isso, porque existe um mito e um tabu. As pessoas acham que não podem conversar sobre isso, né? Desculpa te perguntar, interromper, mas por que setembro? Na verdade, o Dia Internacional do Suicídio, de Prevenção do Suicídio, foi criado em setembro, é o dia 10, e foi criado internacionalmente, né? Foi a ONU que criou. E a partir desse dia, decidiu-se, o nosso Ministério da Saúde aqui e o Conselho de Medicina, instituir um mês, que é para dar uma atenção maior para essa campanha não ficar restrita a um dia. Entendi. E assim foi feita com outras especialidades também, não só com a questão, outras questões, né? Não só com a questão do suicídio, com todas que têm importância. Mas nesse mês, a gente busca trabalhar a conscientização das pessoas sobre que é preciso falar mesmo. Que existe um tabu que não se pode falar, que incita, né? Não se pode conversar sobre isso. Mas é exatamente o contrário. O tema é, se você precisar, peça ajuda. Que é exatamente você conversar. Mas, infelizmente, muitas pessoas, assim, estão passando por uma depressão e não dá sinal. Tá ali rindo, brincando, tá feliz, mas, assim, por dentro tá destruído. Fingindo, né? Fingindo. Passando uma máscara, né? Que a gente chama. E ela... Quantas vezes eu, particularmente, estava tão triste, mas estava assim, e aí, minha gente, como é que vocês estão? Tão feliz da vida, entendeu? É verdade. Mas o cérebro da gente, normalmente, ele trabalha pela vida. A principal função do cérebro é sobreviver. Ele faz de tudo para você sobreviver. Veja, quando você está diante de um perigo, o que é que acontece? Você está na beira de um penhasco, seu coração bate mais rápido, você quer sair de perto, tem uma substância perigosa, você, não, tira isso de perto de mim. Mas quando a pessoa que está com comportamento suicida ou pensamento suicida, isso se altera. Ela fica numa ambivalência. Ela quer viver, mas ela quer se livrar da dor que ela está sentindo, Sim. que é uma dor muito forte. Então ela fica nessa ambivalência e o cérebro fica dividido nessa ambivalência. E é aí que entra a questão da gente conversar, da gente mostrar para essa pessoa, recuperar nela a esperança. Sim, porque ela é uma pessoa desesperançosa, na verdade. Ela perdeu a esperança, ela acha que não tem mais saída. Mas, na verdade, sempre tem, né? Como você falou. Sempre tem. E o que é que o senhor diz a respeito? Na Europa, por exemplo, o maior índice, né, é de suicídio. Dizem, quem mora por lá, tipo o Adriano, que é por causa do frio, as pessoas são mais, assim, fechadas e, infelizmente, acontece o pior. Como é que está a situação por lá, Adriano? Então, eu moro na Holanda, né? Eu moro em Amsterdã e, assim, pelo que eu sei, assim, tem muitos casos de suicídio. Assim, eles falam muito também. Hoje em dia tem muito da nova geração, né? A geração Z está passando por muita coisa, muitos problemas que não estão sabendo enfrentar. Mas, por dia, morrem, né, em média, 5 pessoas, né, na Holanda. Assim, é um caso muito grande. Até foi aprovada uma lei em 2024 para a prevenção, né? Porque também, tava, né? Então, assim, muito se fala por causa do clima, né? Muito se fala também porque não é como no Brasil, aqui a gente vive muito na rua, a gente vive muito caloroso, né? O povo. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas eu conheço alguns brasileiros que passaram por isso, já me relataram nas redes sociais. Por quê? Porque, como nós vivemos aqui no Brasil, a gente sai, né, de segunda a segunda, nós temos, né, uma vida bem agitada, e lá não. E quando está essa diferença, né, esse choque cultural, né, esse choque com outra realidade, do idioma, alimentação, tudo muda. Então, para mim, que sou estrangeiro, eu senti esse baque. Mas depois eu acho que eu fui me adaptando e tudo, e eu soube meio que aproveitar, entende? Eu soube tirar... Te adaptou, né? Me adaptei, porque...
Se eu endoidar, se eu me adaptar. Veja, esse problema é um problema mundial, não é exclusivo do Brasil, né? Na Holanda também, esse problema é um problema grave, sério. Estatísticas mundiais falam em 700 mil pessoas por ano, né, que cometem o suicídio. Aqui no Brasil, nós temos uma taxa também muito grande de suicídios. E qual é o comportamento dessa taxa? Na verdade, no Brasil, ela aumentou 42% em 10 anos. Aumentou 42%, que já era alarmante. No mundo, que a gente vê que nos países mais desenvolvidos, antes da pandemia, a pandemia foi um marco, a pandemia do Covid. Porque antes da pandemia, esses números nos países desenvolvidos estavam estáveis ou em queda. E nos países em desenvolvimento, que nós temos mais problemas sociais, econômicos, digamos assim, que a luta se torna um pouco maior, nós estávamos com essas taxas crescendo. Na pandemia, por incrível que pareça, estabilizou. E pós-pandemia, que a gente já esperava... Eu pensava que na pandemia aconteceu um boom. Pois, no pós-pandemia, que a gente já esperava pelo estresse pós-traumático, porque foi muito traumático para todas as pessoas a pandemia, isso aumentou no mundo todo. Então, no mundo todo, nós estamos tendo um aumento dessas taxas. Por isso, aqui no Brasil, o Setembro Amarelo, para a gente conversar, porque a gente tem que conversar com as pessoas. Você falava que tem pessoas que não falam, né? Não. Que, digamos assim, escondem. Mas se ela encontrar um espaço para falar, se ela encontrar, não, mesmo que não seja profissionalmente, um amigo, né, essa família que a gente escolhe, os amigos, se ela encontrar uma pessoa que ouça sem o preconceito, sem o estigma, sem o tabu, né? Porque você pode perguntar de várias formas, né? Por exemplo, você pode perguntar assim, você não está pensando em se matar não, né? Aí a pessoa também vai dizer, né? Quer dizer, a pessoa, não, imagina, claro que isso? Não. Então, você veja, essa comunicação, ela deve existir, mas ela deve ser empática, uma comunicação empática. E o que se fala que após um suicídio aumenta o número de suicídios é verdade. É o efeito Werther. E é por isso que não é divulgado. É por isso que a imprensa tem tanta responsabilidade em não divulgar os meios. Não pode. E assim como há o efeito Werther, que a gente vê, mesmo que seja fictício, aquela série americana, os 13 motivos por quê, né? Quando ela foi lançada, quer dizer, era uma série, não era real. Mas aí aumentou o número de suicídios. Então isso é conhecido. Porém, existe um outro efeito, que também é muito reconhecido, que é contrário a esse. Quando você propaga a superação, a história de superação das pessoas. Aquelas pessoas que conseguiram superar aquele pensamento suicida, aquela ideação suicida e que recobraram na vida a esperança, o motivo para viver, por viver. Doutor, e quem está nos assistindo? Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, né? E também falasse seus meios de contato. Como lhe achar, seu Instagram, telefone, tudo. Eu estou nas redes sociais, né? É @danielsarquis.oficial. Aí você pode encontrar em todas as redes sociais e você pode acompanhar meu trabalho por lá também. O que eu quero dizer para as pessoas é que muitas vezes a gente fica olhando para o passado, né? Aí fica com arrependimento, fica com remorso, fica se sentindo culpado. E muitas vezes a gente fica olhando para o futuro e fica ansioso demais. Então, hoje, no agora, você pode construir o seu futuro de uma forma muito sábia. Recomeçar. Você pode recomeçar, mas tem que ser agora, não pode ser fora do momento presente. Isso aí já pode ajudar bastante o pessoal. Oh, coisa boa. Doutor, venha mais vezes no nosso programa, viu? Foi um prazer lhe receber, né, Adriano? Foi ótimo. Muito